A sessão de hoje, como disse, pretende explicar a responsabilização, o quadro de responsabilização dos países pioneiros da Aliança 8.7, para saber o que a nossa organização está a fazer e quais são os factos que queremos ter aqui em análise. Vamos ter então, a seguir, a diretora da nossa organização. A Aliança tem uma excelente liderança e temos a certeza que vamos tornar-nos ainda mais coesos depois destas ações. Gostaria de expressar o nosso agradecimento à liderança e na senhora Presidente, na pessoa da senhora Presidente, e dizer-nos que para nós é uma honra estar a trabalhar com esta importante organização. Tem tido um impacto tremendo nas nossas conquistas. Depois de ouvirmos, eu voltarei com algumas explicações e depois teremos um período de perguntas e respostas a que se segue o nosso colega Benjamin, que fará a conclusão, o fecho do evento. Este evento está a ser organizado em parceria com a Aliança 8.7. Sem mais delonga, gostaria de agradecer a todos vós por estarem aqui hoje conosco, nesta tarde ou neste fim de tarde, depende do sítio onde estiverem. E uma coisa que é muito importante, gostaria de vos dizer que esta sessão poderá ser mesmo muito interessante. Por favor, estejam à vontade de pôr as vossas perguntas. Vamos tentar responder a todas. Para além disso, temos o meu colega Daniel, que é perito em política esclavagista, que vai estar na nossa sessão a ajudar nas perguntas e respostas. E Sniff Benjamin, que está aqui como parceiro representante da Aliança 8.7. Sem mais delongas, gostaria de convidar a senhora Presidente para algumas notas de abertura. Muito obrigada. Olá a todos, muito obrigada pela introdução, mas não é só pela introdução que eu gostaria de expressar a minha gratidão, não só a si, da Organização Libertem os Escravos, mas a todas as organizações que estiveram envolvidas em conseguir chegar aqui. Vocês foram importantíssimos e insistiram muito na importância de participar na Aliança 8.7 e no quadro de responsabilização, e todos concordámos nos objetivos que estávamos a procurar, e ao fazê-lo decidimos apresentar o trabalho, o estado dos países pioneiros, e queríamos certificar-nos que somos úteis aos governos que pedem a nossa ajuda e temos em conta a aceleração da consecução da meta 8.7 e certificar-nos que somos úteis e que não somos um tribunal. Nós temos em mente sempre a questão de que nós não somos um tribunal, tentemos ser úteis, mas não vamos deixar passar situações de crueldade nestes países. Se me dão licença, gostaria de dizer algumas palavras sobre o que é o quadro de responsabilização e o que é que necessita
e vou-vos dar alguns sinais sobre os caminhos específicos que os atores podem ter no apoio aos países pioneiros a estabelecerem os seus roteiros e também dizer algumas palavras à medida que que chegamos, que avançamos no tempo, e dizer-vos porque é que nós somos importantes para todos os intervenientes e como é que os países intervenientes podem permitir que esta aliança seja produtiva. A aceitação da nossa agenda, como já foi dito, é importante para a Aliança 8.7, porque reforça a responsabilização e estes mecanismos asseguram a sua eficácia e credibilidade. O quadro de responsabilização tenta dar guias orientadoras para dizer o que é um país pioneiro e as expectativas e responsabilidades que lhe são inerentes. Desde o lançamento deste projeto em 2018, tornou-se evidente a necessidade de ter um quadro que dê um significado ao estatuto, aos países pioneiros e também dizer que este quadro está aqui para nos dar força e para assegurar a integridade dos países pioneiros. Para isso, é necessário estabelecer normas e expectativas claras para a coordenação com os parceiros para conseguir mudanças tangíveis no terreno. O quadro enfatiza as abordagens dos países Pathfinder aos nossos ciclos, desde a manifestação de interesse, que é o primeiro passo, até ao planeamento, implementação e reforço. Os nossos intervenientes têm todos um papel importante a desempenhar e nós vamos voltar a isto. O reforço da aliança reside na diversidade dos seus parceiros, tanto a nível global como nacional. De facto, como sabem, este quadro foi uma iniciativa do Governação da Aliança e do Grupo de Trabalho de Observação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8.7, que reúne frequentemente e que reuniu para produzir este quadro em consulta com os membros dos grupos de coordenação global, e a versão que foi adotada em dezembro de 2022 no workshop estratégica da Aliança 8.7 continua a ser a base do grupo de coordenação, certificando-se que todos os nossos membros concordam com este quadro regulamentar. Este é o primeiro ponto que eu gostaria de insistir. Quais são os roteiros que daqui para a frente? As organizações da sociedade civil têm um papel importante neste objetivo 8.7. Representam uma grande parte do nosso corpo governador e eles foram importantíssimos na definição das nossas estratégias de evolução e atuação. As organizações da sociedade civil representam também, com 500 parceiros, a maior parte dos nossos parceiros na Aliança. São o grupo mais expressivo. Têm competências muito importantes para os objetivos comuns e sabem que todos nós somos muito empenhados no facto na certeza de que queremos integrar cada vez mais parceiros e parceiros que saibam do mundo real dos países pioneiros, que conheçam o terreno, mas também ao nível global, para conseguirmos os nossos objetivos e para chegarmos à meta 8.7. Porque 2030 é já amanhã
e nós temos que ser muito eficientes na maneira como pretendemos atuar. Os países pioneiros da Aliança 8.7 apoiam uma abordagem de multi-atores, adotando e implementando estratégias nacionais para combater o trabalho forçado, a escravidão moderna, tráfico de pessoas e trabalho infantil. Os países, a organização civil, os empregadores, as organizações internacionais nacionais e internacionais são importantíssimos para esses objetivos. O quadro de responsabilização enfatiza esta abordagem multi-atores e pretende certificar-se que todos estão empenhados em todos os passos deste processo, inclusive ao traçar os mapas internacionais, os roteiros de atuação. Temos que reforçar estes roteiros de atuação e que os parceiros estão, tanto a nível local como internacional, prontos a atuar e que têm oportunidades para se envolverem ativamente. Nós não vamos, portanto, trabalhar só em mecanismos já existentes, vamos tentar arranjar novas oportunidades para que os membros da alianças possam cuidadosamente implementar as suas novas ideias e iniciativas que sejam propostas. Também no terreno, há coisas muito importantes a decorrer, por exemplo, na Malásia, que é um país candidato, e o governo lançou um apelo à ação para chamar parceiros e organizar uma sessão de um dia com eles neste assunto e explorar potenciais colaborações. Este é um bom exemplo de como os outros países também podem seguir. Portanto, nós devemos estar cientes disto e ser úteis também para outros países pioneiros que vejam este sucesso, outros países que estejam também a fazer a sua aplicação. Nós queremos que a sobrevivência desta organização e das redes contra o tráfico humano que são ouvidos e que todas as recomendações são tomadas em consideração na elaboração e implementação destes quadros de referência. E, por último, mas não menos importante, eu quero dizer que à medida que estamos a chegar a 2030, a parceria da Aliança 8.7 permanecerá e este quadro de trabalho para todos os atores permanecerá, e eu tenho a certeza que este quadro de responsabilização permanecerá também, porque, como sabem, a Aliança 8.7 é uma parceria muito ímpar dentro da ONU, com os países parceiros, das organizações internacionais, os parceiros sociais, as ONGs, redes empresariais e a própria família, a comunidade de mais de 30 países pioneiros que estão até agora se juntaram. Foi lançado há mais de 6 anos, não é? Pedimos desculpa, houve aqui uma falha no som. Para a Aliança, como eu disse, tem mais de 500 parceiros e temos aqui parceiros e estamos todos empenhados a saber novas maneiras, descobrir novas maneiras de envolver mais parceiros, grupos de ação e tópicos também. Porque que este grupo, portanto, tem membros do Comitê Global. Só com este quadro de responsabilização é que poderá oferecer oportunidades para que os países possam estar mais envolvidos até nos aspectos mais importantes da Aliança 8.7, que é a implementação dos quadros de referência internacionais. E eu encorajo a todos os parceiros a falarem com os representantes
da aliança, das organizações de organização civil, com a organização Libertem os Escravos e apoiar a implementação e de obter resultados, portanto, destas organizações para libertar os escravos e do tráfico humano, para que possamos continuar a trabalhar no contexto deste quadro, o enquadramento ou outros. Muito obrigado. Obrigado pelas suas palavras e da visão global que nos deu de porque que é importante para as organizações de sociedade civil trabalharem em conjunto com esta comunidade para descobrir este percurso. E eu digo comunidade porque é realmente uma comunidade, é o espírito da aliança, forjar estas parcerias para podermos juntos chegar aos objetivos de desenvolvimento sustentável e para chegar aos objetivos que estão delineados para 2030. Muito obrigado. Eu sei que vão haver várias perguntas para si, mas provavelmente não será. Portanto, os colegas, se estiverem qualquer pergunta que queiram fazer, podem colocar aqui no chat box, aqui no bate-papo, coloquem por favor a pergunta e poderemos ter aqui a nossa presidente durante mais alguns minutos, portanto fiquem à vontade para colocar as vossas perguntas para podermos aproveitar e para que a presidente possa ainda tentar responder. Muito obrigado. Eu gostaria também de, antes de falar sobre o quadro de responsabilização, eu queria aproveitar ou agradecer ao secretariado por ter colocado este evento e pela organização desta iniciativa. A Cristina, Jane e outros, estamos bastante gratos pelo vosso apoio. Eu queria também agradecer ao Departamento de Trabalho, através da Organização Internacional do Trabalho, puderam apoiar, dar todo este apoio que nós temos e temos os slides, temos a interpretação para que todos possam falar no idioma, na língua que quiserem e contribuir também. Portanto, eu queria expressar a minha gratidão ao secretariado por ter organizado o evento. E também os parceiros que ajudaram a aliança até agora. Portanto, eu gostaria de fazer uma apresentação sobre o que é este quadro de responsabilização. Vou partilhar aqui o meu ecrã. Eu acho que todos conseguem ver aqui o meu ecrã, certo? E se não conseguirem, por favor, digam. Ok, muito obrigada. Então, mais uma vez, à medida que eu vou falando, se tiver alguma pergunta, coloquem por favor aqui no bate-papo e eu irei também partilhar o link para onde onde este material será colocado na internet. Nós sabemos que há muita informação útil que está a ser publicada através do site da Alliance e, portanto, nas próximas semanas nós teremos uma nova versão do site novo da Aliança 8.7 com mais informação. Portanto, se quiserem ter uma versão oficial, façam o download ou deem-nos o vosso nome, e-mail e afiliação. Depois estaremos à vontade para enviar para vocês este material por e-mail. Então, a sessão de hoje, como eu disse, o objetivo trata-se de apresentar e trocar de informação sobre o quadro de responsabilização para os países pioneiros. E o objetivo é de discutir e trocar ideias sobre a implementação, ou perdão, as implicações
para as organizações de sociedade civil e o seu envolvimento, a sua contribuição. Portanto, se nós tentaremos falar talvez de outros temas hoje, mas hoje queríamos tentar focar-nos nestes pontos. Por vezes nós falamos sobre o ser um pioneiro, não é? Ser um pathfinder. E no contexto, queremos dar aqui uma visão geral, o que é este pathfinder, este pioneiro, no contexto da quadro de responsabilização? E também falando sobre os parceiros. Portanto, quem são, não necessariamente quem são os parceiros, mas a sua função. Em termos de o conceito de Pathfinder em si, podem encontrar este conceito no site da Alliance, mas no contexto deste quadro de responsabilização, a questão do Pathfinder trata-se de chegar aos objetivos da meta 8.7 ainda de modo mais eficaz e rápido. E também o que é que este Pathfinder faz? Ele acelera e procura ter novas abordagens para que os outros também possam aprender de modo a chegar a estes objetivos da meta 8.7 e para outros objetivos também de outras metas da 8.7. Este Pathfinder, o país que tem este estatuto de país pioneiro, portanto, trabalha também com a ILO, que é a Organização Internacional do Trabalho, e procuram desenvolver, portanto, o que pode ser, para ajudar estes países também a obter este estatuto de Pathfinder. Só os governos é que podem fazer a sua aplicação para obterem este estatuto. Portanto, a abordagem do governo em si é um ponto-chave para este processo e desenvolver consulta ter um diálogo social. Portanto, resumidamente, o conceito de Pathfinder é precisamente isto. Mas, quando um país se quer tornar país pioneiro, eu vou aqui mencionar 4 pontos, mas existem outros pontos também que podem encontrar na material do quadro de responsabilização. Por exemplo, um país pode obter benefício económico e desenvolver também a nível da Organização do Liberta os Escravos e procura erradicar este tipo de problemas e a nível de sociedade e também a nível económico. O outro benefício tem a ver com procurar obter novos recursos e ter também pontos de ação para agir, para coordenar o apoio e assistência técnicas entre todos os parceiros da equipa e do RPSC. E outros benefícios têm a ver como servir também como modelo para outros países para acelerar o progresso. Portanto, são aqui os benefícios, alguns deles, como eu já mencionei, mas, portanto, no quadro de responsabilização podem encontrar também mais informação sobre isso. Então, tem lá uma lista que podem encontrar com mais pormenores sobre, portanto, no site da Aliança 8.7 e irão obter uma lista das diferentes categorias dos parceiros da Aliança, parceiros da Aliança. Então, a pergunta torna-se, como a nossa Presidente explicou, a importância de desenvolver um quadro de responsabilização. Nós podemos fazer a pergunta,
pensar porque é que isto é importante. Alguns motivos. Será que a senhora Presidente lembrou-nos que o quadro de responsabilização serve para reforçar a integridade, perdão, o estatuto de integridade do país pioneiro por estabelecer padrões claros, padrões e expectativas claros para a coordenação com os parceiros, a fim de fazer mudanças tangíveis no próprio país. Portanto, o impacto é algo que pode ser reforçado através deste quadro de responsabilização, mas também providencia também um quadro para certificar-nos que o ambiente em que estes países pioneiros possam trabalhar e fazer o seu trabalho de roadmap, portanto, de quadro de referência. Estes são dois pontos que eu estou a mencionar, em que menciona, portanto, a importância deste quadro de responsabilização. Então, esta é a estrutura deste quadro de responsabilização. Como é que tudo isto funciona? Temos aqui 5 fases e são fases muito importantes, cada uma delas é muito importante. Agora, à medida que começamos aqui no primeiro, que tem a ver com a manifestação do interesse, ou seja, um país que demonstra que quer tornar-se um país pioneiro, um pathfinder. Então, a manifestação de interesse, quando um país aplicante que tenha que esteja a fazer a sua aplicação e, portanto, o Comitê dos Países Pioneiros precisa de saber, obviamente, qual é a aliança e o Pathfinder aplicante manda um pedido oficial para se tornarem um diretor dentro da Organização Internacional do Trabalho. Faz também parte do Código de Manifestação. Quando recebem o ok para participarem da aliança, o candidato começa a fase de consultas. E há uma abordagem governamental necessária para explicar tudo e para envolver todos os atores e todos os intervenientes, incluindo parceiros sociais, organizações de sociedade civil, representantes das empresas, etc. Depois deste convite, o país candidato identifica os principais intervenientes que poderá incluir, por exemplo, no mapeamento. Saber com quem é que podemos esperar. E de maneira a sabermos quais são os mecanismos de coordenação já existentes no país, ou se é possível considerar construirmos um comitê, uma aliança, seja como for. E isto vai também incluir a OIT e redes de sobreviventes, as academias, as universidades. Por isso, vamos tentar identificar os principais intervenientes, os principais atores que irão acompanhar os esforços do governo quando ele abordar este assunto tão importante. O que é que nós vamos também incluir na manifestação de interesse? É que agora, em conjunto, o país Pathfinder, pioneiro, vai tentar combater a meta e suprir a meta do 8.7.
terminar com o trabalho forçado, escravidão moderna, saber o que são estes assuntos e saber como é que pode combatê-los. Nesta mesma fase, também vai incluir que o país candidato seja agora convidado a submeter e apresentar as suas principais prioridades, as principais prioridades do seu roteiro de atuação. E qual será o processo de consulta a fazer para conseguir apurar este roteiro? Os candidatos poderão então propor ao CGC, ao grupo coordenador, e o grupo coordenador fará esta avaliação. Se o país candidato preencher todos os critérios, o grupo coordenador vai aceitá-lo e o país candidato torna-se um país pioneiro. Ainda nessa fase da manifestação de interesse, o grupo coordenador poderá identificar nos relatórios anteriores quais foram as iniciativas anteriores e onde é que eles querem focar para progredir. A segunda fase é a fase do planeamento. Na fase do planeamento, que é muito importante, gostaríamos de referir alguns assuntos muito relevantes. O candidato deverá organizar workshops estratégicas. E no decorrer destes workshops, entregará ao grupo coordenador o seu roadmap, o seu roteiro de atuação. Deverá também organizar uma análise destes roteiros e nesta fase de planeamento, o país candidato que já submeteu o seu roteiro, o país deverá em seguida, porque é agora convidado, a entregar e apresentar as principais prioridades desse roteiro. Outra coisa é que os países pioneiros, decidirão se lhe pode ser dado o estatuto de país pioneiro a este candidato. E só depois é que poderá ir à fase de implementação. Por isso, como vêem, há a fase da manifestação, a fase do planeamento, mas só poderá passar à fase da implementação se os outros países concordarem com em aceitá-lo. E aí começará a fase de implementação, que é quando o país implementa esse roteiro, que foi aprovado e acordado durante estas organizações e durante estas reuniões estratégicas e que será agora partilhado com os restantes membros. A fase seguinte é a fase de monitorização e de relatórios. Aqui o país, que já é um país pioneiro, terá de elaborar relatórios sobre os progressos das suas ações. E estes progressos e estes relatórios têm datas limites para serem entregues, têm de ser apoiados por provas, por fatos concretos. Os progressos têm que ser verificáveis e têm que ser evidentes aos olhos dos outros países. A Aliança deve também assegurar a execuibilidade dos progressos,
que é uma coisa que já tem sido partilhado online também. Devo também mencionar que, em concertação com os intervenientes mais importantes e com os coordenadores, que é muito importante a apresentação do relatório anual, mas com provas concretas que possam identificar os progressos atingidos e aí mencionados no relatório. O grupo de monitorização da Aliança e do grupo coordenador vai submeter algum feedback em relação à análise que fez destes relatórios. E a Aliança, claro, poderá, uma vez aprovados, publicar os relatórios que lhes foram enviados por estes países e poderá aceder publicamente no sítio web. Por último, a fase de avaliação. Esta é a fase onde os progressos do país serão avaliados em relação aos roteiros apresentados. Tenham conseguido os objetivos X ou Y, ver até que ponto é que podem prová-lo e ver como é que esse país fez até agora, até essa data. E é aí que, se não houver progressos, se houver progressos, é claro que serão muito bem-vindos. No entanto, é preciso dizer que, em caso de não haver análise de progresso, poderão ser sugeridas medidas corretivas e para ver se o país merece continuar a manter o estatuto de país pioneiro ou se essa designação deve ser retirada e ficar inativo. Isso vai ajudar a organizar e agilizar o mecanismo da comunidade dos países pioneiros. Uma coisa que eu gostaria também de mencionar é que é necessário um diálogo permanente. É preciso haver reuniões com o secretariado da Aliança e em qualquer momento o diálogo deve ser reforçado. É preciso certificar-nos que há um apoio contínuo ao novo país pioneiro, de maneira a reconhecer, estamos com isso a reconhecer que isto não é uma tarefa fácil. Tem que haver um compromisso por parte dos países e a Aliança também tem que se comprometer a dar-lhes este apoio. Como podemos ver aqui neste slide, há 3 estatutos de país pioneiro. Quando é um candidato, quando é ativo e quando o país se torna inativo. Quando é um candidato, deverá explorar o que é que quer dizer ser um país pioneiro, submeter uma manifestação oficial de interesse, identificar os principais intervenientes e fazer um mapa da situação. Depois torna-se um país pioneiro ativo, quando lhe é dado este estatuto. E aqui começa a implementar o seu roteiro. Quer dizer que aqui tem que demonstrar o seu compromisso com a implementação desses esforços. Estará a adotar, a implementar ou a aumentar os planos nacionais de ação ou as políticas. Deverá também apoiar a necessidade de facilitar ações de aceleração aos outros países. Tem que ser ativo na comunidade de países pioneiros também, como membro que é, e deve também promover a ratificação e o trabalho para a plena implementação e reconhecimento internacional das normas dos direitos humanos e as obrigações de direitos humanos no seu país. Isto é importantíssimo como país Pathfinder.
quando se torna inativo. Isto acontece em caso há situações em que não há um compromisso claro por parte do país e ele pode ser considerado inativo pelo grupo de coordenação. Quando o país se torna inativo, já não poderá desfrutar dos mesmos benefícios de ser ativo na aliança. Quer dizer também que é retirado da comunidade e que há passos suplementares que deverá tomar para voltar a ser um membro ativo. Por isso é muito importante participar na comunidade e saber que há membros ativos e inativos. E saber que um membro inativo tem sempre uma hipótese, que há sempre meios para se voltar a tornar um membro ativo. Que o país pode voltar a ser um membro ativo da aliança. É por isso que vê aqui a curva que volta, portanto, que faz um círculo. Há sempre uma maneira de voltar a ser um membro ativo. Se conseguirem mostrar um compromisso e um empenho verdadeiros, organizações da sociedade civil, quais são as principais implicações para estas organizações? No que toca à responsabilização. Como parte da comunidade de organizações da sociedade civil, isto é uma grande oportunidade para estar envolvido nesta comunidade ao nível do país. Ajuda a reforçar a colaboração entre as organizações de sociedade civil, os parceiros e o governo ao nível do país. Ajuda também a apoiar o desenvolvimento e a implementação do roteiro do país pioneiro. Lembre-se que o roteiro é um mapa que o país faz para, quando manifestou, na manifestação de interesse, para dizer onde é que quer ir, quais são os seus objetivos. Assim haja oportunidade. Mas não poderão surgir sem haver um roteiro, como é evidente. É importante que a sociedade civil contribua para mostrar as provas de progresso para que a sociedade civil possa apoiar os países pioneiros em assegurar que os seus roteiros incluem as prioridades e as necessidades dos sobreviventes. Por isso, há toda uma lista de implicações da organização civil no que toca a esta responsabilização. Mas tudo isto é muito bonito, mas temos de pensar quais são as condições para que isto aconteça. E temos que pensar nas implicações e nos contextos. Então, nós podemos ter alguns pressupostos a nível de governos pioneiros, das sociedades civis, mas também de outros parceiros. Portanto, nós assumimos que existe uma vontade política por parte do país pioneiro e também que existe, portanto, uma vontade genuína, portanto, não só da parte da sociedade civil, como do governo, para que ambos os parceiros manifestem a vontade, não é, para trabalhar em conjunto. E assume também que o ambiente geral no país permite que os atores participem neste processo, porque por vezes pode não ser possível a colaboração, podem ter realmente todos os critérios que permitam a todos participar. E nós podemos também assumir que a sociedade civil está interessada em colaborar com o país pioneiro e com os parceiros importantes.
Portanto, demonstrar realmente o interesse dos parceiros. E significa também que existe um quadro de trabalho que permite aos sobreviventes e à comunidade afetada para poderem ser consultados e para que as suas opiniões e prioridades possam estar de acordo com o governo. Porque, por vezes, nós presumimos que esta é a opinião dos sobreviventes, mas, de facto, é muito importante trazer, envolver esta comunidade neste roteiro. É muito importante que isto aconteça. Significa também que as organizações de sociedade civil têm os recursos que permitam que possam participar neste processo. Portanto, os recursos são sempre um problema, nós sabemos disto. Mas isto ajuda, portanto, estes pressupostos que a sociedade civil tem realmente os recursos a nível humano, financeiro, que permitam que possam realmente participar. Então, existe realmente uma grande oportunidade para as organizações de sociedade civil serem incluídas neste processo. Trata-se de as incluir neste quadro de responsabilização, mas para ter as condições para que estas organizações de sociedade civil possam contribuir e participar neste processo. Da minha parte é tudo. Eu acho que nós temos ainda aqui algum tempo, vamos ter talvez algumas perguntas. É o que eu queria partilhar em termos de explicar do que se trata este quadro de responsabilização, espero tê-lo feito, e também falar sobre quais são as grandes implicações a nível das organizações de sociedade civil no âmbito deste quadro e quais serão as condições para que a sociedade civil possa estar envolvida e possa implementar também este quadro de responsabilização. Eu sei que vamos passar à parte das perguntas. Eu não sei se os meus colegas ou o meu colega Daniel terá algo a acrescentar, a Cristina ou a Sara Luna. Eu sei que estão aqui online, portanto, eu não sei se a Sara também, não sei se quer adicionar aqui qualquer coisa. Portanto, para contribuir para que este quadro de responsabilização seja uma realidade. Então, eu fico por aqui e aguardo quaisquer perguntas que sejam colocadas aqui no chat que possam ser úteis, que talvez a Presidente queira responder ou quem quiser. Portanto, temos aqui 5 minutos, se calhar, para o Daniel, a Sara ou a Cristina ou o Benj. Se quiserem adicionar, acrescentar qualquer coisa, fiquem à vontade. Eu sei também que a nossa Presidente talvez tenha que sair, ou talvez já tenha saído, não sei. Ela teve que sair, sim, ela teve que se ir embora. Sim, eu posso tirar aqui 2 minutos, sim. Muito obrigado por ter organizado esta reunião e este evento muito interessante para podermos partilhar todo este trabalho. Eu quero reconhecer e agradecer o que você pessoalmente fez aqui no contexto da Aliança 8.7. Isto é uma grande concretização, portanto eu quero agradecer. Quando eu fiz aqui o login, e eu sou uma delegada do México, da Aliança 8.7. Nós tivemos discussões muito frutíferas também, muito produtivas, e, portanto, olhando para um país como o México, por exemplo, isto seria muito útil para nós continuarmos com os nossos esforços e para podermos continuar o nosso trabalho com as organizações de sociedade civil. Nós precisamos, porque um dos valores da Aliança 8.7 trata-se precisamente deste trabalho de colaboração. Portanto, existe muito trabalho ainda a fazer, mas eu acho que nós estamos no caminho certo e eu acho que se fizermos as coisas de modo correto
Eu acho que iremos estabelecer um bom exemplo para as outras partes interessadas da Aliança, a nível do quadro da responsabilização. Isto às vezes é algo um pouco assustador para os governos, mas na realidade funciona para todos, para as partes interessadas e para todos. Portanto, este é o objetivo, um dos objetivos principais para nós, e alguns de vós talvez estejam aqui lembrar-se que no início nós fomos muito críticos em relação a esta abordagem, mas queremos que isto realmente funcione e conseguimos fazê-lo. Portanto, os meus agradecimentos sinceros a si, a todos envolvidos, ao secretariado da Alliance, aos membros que não estão aqui, como a Laura, o Thomas, portanto, e outros, e os que estão aqui, que têm muito trabalho agora a fazer, obviamente. Portanto, nós sabemos que eles têm aqui muito, muito trabalho a fazer, mas eu estou confiante com a ótima vontade de todos para contribuir para este projeto. Eu sei que tínhamos aqui um botão de interpretação, eu deveria, portanto, ter dito, eu vou falar agora em espanhol. Eu só quero falar um pouco em espanhol para agradecer a todos, para contarem o México como membro desta organização da IOL para promover, da OIL para promover também este trabalho. Posso dizer aqui qualquer coisa? Sim, sim, por favor, por favor. Muito boa tarde ou bom dia a todos. É um prazer estar aqui neste webinar muito importante. Eu quero agradecer ao Kenny e ao Daniel por terem organizado. Este é um passo mais à frente, agora que este quadro de responsabilização foi aprovado e foi explicado o que é que significa, quais as implicações para a organização, as organizações da sociedade civil, no âmbito também do trabalho com a Aliança. E, portanto, para podermos acelerar ainda mais, sabemos que este quadro de responsabilização torna-se um ponto fulcral neste trabalho. Eu gostaria de. A nossa colega pediu-nos, a nossa presidente teve que sair, mas pediu-me para eu responder a quaisquer perguntas que surgissem. Eu vou tentar responder aqui algumas que foram colocadas aqui no chat e a minha colega Cristina também irá responder. Existe uma pergunta sobre a vontade política em países. Será que os países realmente conseguem ver o benefício de se juntarem à aliança e, portanto, qual é o interesse em mobilizar esta vontade política? E eu acho que a intervenção feita pela minha colega Sara Gomes agora demonstra e é bastante convincente, não é? Portanto, o ponto de apoiar os governos para poderem ouvir de outros governos e ver como é que eles estão a beneficiar-se deste quadro. E também algumas coisas que nós salientamos. Portanto, a OIL, nós estamos a trabalhar para a inovação, obviamente, abordar estas questões da escravatura, etc., nos Estados-membros. Nós temos a responsabilidade de promover a aceleração desta agenda em todo o mundo e estamos a trabalhar com todos os Estados-membros e promovemos a aliança como uma oportunidade para que os países possam aprender uns dos outros, portanto, e possam beneficiar da experiência de outros Estados-membros que talvez estejam em processo de desenvolver planos de trabalho e roteiros e já estão a fazer isto ao longo de muitos anos, 30 anos até. E, por exemplo, há países que estão a trabalhar na questão do trabalho infantil, combater o trabalho infantil, etc.
Portanto, o trabalho, a especialidade, não é? Este conhecimento especializado que estes países podem aceder ao se juntar é muito importante. E também haver a nível nacional, portanto, trazer a experiência nacional para a aliança, e ver também o crédito de todo o trabalho que foi feito. E aqui eu acho que o quadro de responsabilização é um ponto crítico, é um ponto focal para apresentar aos países não só o trabalho que foi feito, mas demonstrar que é um processo sério e isso é um indicador que o país está a ser desenvolvido de acordo com o âmbito do ODS, portanto pensamos em casos como o México, por exemplo, e que teve várias pessoas que se juntaram numa mesa redonda para debater estas questões. Portanto, estes são passos e indicadores bastante rigorosos que estão a ser feitos e tomados. E existe às vezes um conceito, uma percepção um pouco errada que para terem o nosso país têm que encontrar ou para ter o nosso apoio têm que arranjar um país que os apoie. Não se trata disso. Trata-se de criar ou eliminar a duplicação e, portanto, partilhar o conhecimento, promover a ação. Trata-se precisamente disto. E então eu quero agora passar a palavra e a Cristina acho que vai passar agora e tratar algumas perguntas. Passo para a Cristina. Muito obrigada, Dan. Mais uma vez, obrigada, porque de facto há aqui um esforço coletivo e nós temos que estar juntos nestes objetivos da aliança. Gostaria de passar um pouco algumas das perguntas do chat que dizem respeito aos roteiros e como fazê-los, como implementá-los, porque à parte da vontade política há a responsabilização e precisamente a nova quadro de responsabilização pretende certificar-se que todos os intervenientes estão envolvidos em todo o processo. O quadro de responsabilização enfatiza como os diferentes participantes têm de estar envolvidos nestes processos. Desde o momento da manifestação de interesse, o país deve mobilizar os parceiros a nível nacional para manifestar interesse e depois para a fase de implementação e de reporte também. O quadro de responsabilização vai ter em conta e vai promover o envolvimento dos intervenientes. Quanto às normas do relatório, o grupo coordenador desenvolveu templates, modelos, portanto, para estes relatórios, o que vos vai ajudar a fazer relatórios anuais. E estes templates, estes modelos, abordam questões importantes e mostra como é que, de um a um, como é que as organizações estavam envolvidas, as organizações empresariais, da sociedade civil, o governo, as academias, e com isso já terei respondido à pergunta de como é que um país se podia tornar um Pathfinder. O processo é voluntário. Os governos com os intervenientes podem decidir tornar-se um membro e, tal como Ben referiu, todos os países que fazem, os países ativos devem ser um incentivo para aqueles que querem participar. Obrigada mais uma vez.
E vou passar a palavra. Cristina, muito obrigada. Temos aqui perguntas também. Pergunta se a Aliança vai criar normas rigorosas para os workshops e, consequentemente, para os relatórios. Quanto a esta pergunta, é o que eu disse, nós temos um template que os países devem seguir, certificando-nos dos avanços que têm nas suas prioridades e se todos os intervenientes foram envolvidos. Também é necessário acrescentar dados gerais que vêm de diversas fontes e que o país terá de procurar essas fontes. Muitas vezes os dados não estão atualizados. Mas este relatório, este template, que foi desenvolvido pelo grupo de coordenador, deve ser preenchido todos os anos pelo país pioneiro. Temos também uma pergunta que pergunta sobre o mecanismo de responsabilização, sobre o roteiro e as prioridades. Como é que nós podemos assegurar-nos que temos acesso a estes roteiros? Não sei se o Bendes quer responder. Obrigado, Kenny. Obviamente que a Organização de Sociedade Civil sabe quais são estes compromissos e pode apoiar e pode ser responsabilizado para os colocar em prática. Por isso, do lado da Aliança, há um compromisso de se tornar um país pioneiro. Por isso, estes relatórios anuais estão todos disponíveis para a sociedade civil, para seja quem for que quiser vê-los, consultar e também ver quais são as oportunidades de desenvolvimento que eles sugerem. Não sei se a Cristina quer acrescentar alguma coisa, mas nós fazemos um esforço grande para dar esse apoio a todos online. Como mencionado, o quadro de responsabilidade do novo país pioneiro pretende mostrar e pretende que o próprio país demonstre que todos os intervenientes conhecem e têm acesso ao roteiro. Por isso isto é muito importante, que o país tenha essa ideia de que tem que fazer um relatório, porque o país tem que se envolver de uma maneira muito plural. É muito importante termos muita informação sobre estes roteiros. Estão disponíveis no nosso website e podem encontrá-los e ver como são. Mas também, noutro aspecto do que a Cristina e o Benjamin disseram, cada país e cada parte do país há um ponto focal do governo. Por isso, essa pessoa estará disponível e apta a responder a estas perguntas no seu país. Provavelmente, a Aliança pode ajudar certificando-se que estes pontos focais têm informação suficiente, porque muitas vezes alguém da sociedade civil, por exemplo, pode não saber quem é o ponto focal no governo para a Aliança. Por isso, sendo um recurso riquíssimo, é necessário que seja conhecida a sua identidade e que toda a gente saiba quem é e como é que pode recorrer a ele. Obrigada, equipa. Obrigado, professor Tim. Obrigado, Tim, por estar aqui conosco.
e com tantos compromissos que tem. Se alguém quiser fazer uma pergunta, por favor, pode também escrevê-la no chat, recordo, ou então faça o levantar de mão. Se quiser reagir, e nós vamos tentar dar-lhes a palavra ou responder à sua pergunta. Se quiserem fazer algum comentário também, por favor, estejam à vontade, mas por favor, faça com que seja curto. E por favor, no início, apresente-se para sabermos quem é e em que qualidade se dirige a nós. Há aqui uma pergunta de Casal Mali, que pergunta: o ponto focal do governo será um dado público? Será conhecido? Perguntam, portanto, se o nome, se ele vai ser público. Eu acho que não. Acho que não é um requisito identificar o ponto focal no sítio web. Mas é uma informação que está de certeza disponível para a sociedade civil pelos meios normais, pelos canais normais de contacto com o governo e os contactos normais. Por isso, para já, não pusemos isso ainda no site, honestamente. Mas os que estiverem interessados em saber como contactá-los, poderão contactar os canais habituais do governo nesse sentido. Muito obrigada. Se alguém quiser entrar em contato com o ponto focal, porque uma vez que a informação não é pública, se quiserem aceder a ele, ou, ou chegar a alguém do governo, esperando que o governo seja suficientemente transparente, provavelmente essa informação estará no website do governo. Outro canal é falar com o grupo de coordenação, com o nosso grupo de coordenação, que eles possivelmente saberão e perguntarão quem é que lhe pode dar essa informação. Vamos tentar ajudar da melhor maneira que possamos. Esta é a mesma pergunta. Havia aqui uma pergunta dos camarões, que é a mesma, dizendo que se queria saber quem era o ponto focal para os camarões. Depois desta reunião, podemos tentar encontrar como poderá chegar a essa informação. Daniel, vê alguma mão levantada? Ou falhou-nos alguém, ou alguma pergunta aqui no chat? Mais uma pergunta quanto ao roteiro. Se um país estiver muito se um determinado país se as coisas estiverem muito na mão do governo, essa parte da implementação do desenvolvimento de organizações da sociedade civil pode estar um bocadinho prejudicada. Como é que o governo poderá contribuir para esses roteiros e contribuir para a fiabilidade do que o governo está a reportar, no fundo? Uma vez que a fase do planeamento é tão importante para as organizações da sociedade civil, é essa a nossa pergunta. Como é que o governo pode fazer isso com clareza? Não sei se
Se a Cristina pode responder. Estava apenas a perguntar quais são as iniciativas proativas que a Aliança e a Organização Internacional do Trabalho têm em vigor. Gostaria de dizer algumas palavras. Os nossos parceiros sabem que este processo não é uniforme para todos os países, não pode ser, cada país tem especificidades diferentes. E que cada membro da Organização Internacional do Trabalho tem exigências diferentes. Os países têm que ter um bom entendimento sobre o que é tornar-se um país pioneiro. Mas também têm de saber as implicações. E é para isso que serve o quadro de responsabilização, que está mais exigente do que anteriormente. Pedimos que haja oportunidades para explicar o que é exatamente tornar-se um país pioneiro e quais são as implicações. Com o Denis estivemos a mostrar-vos as várias fases, desde a manifestação de interesse, mas para a manifestação de interesse, muitas vezes há todo um processo de diálogo com os países, onde eles podem ser informados sobre de que é que isto se trata, afinal, e envolvê-los nesta discussão para cada país em específico. Por isso, para qualquer país, sabemos que ser um país pioneiro não é a única maneira de acelerar os vossos esforços. Por isso, é importante saber que há 3 fases importantes e explicar o que é que se trata a nossa iniciativa para cada um destes países, para que eles possam entrar sabendo exatamente em que é que se estão a meter e saberem se lhes interessa. Então, muito obrigado. Eu só queria que o Benjamin pudesse falar um pouco mais sobre a pergunta do Terence. Ele estava a perguntar se poderia ter-se um método padrão para relatórios. E eu diria que cada país tem o seu sistema de roteiro, não é? De apresentação dos seus relatórios e, portanto, qual é a posição sobre isto? Sim, eu talvez pudesse pedir à Cristina para responder a essa parte, porque ela está envolvida mais neste tipo de quadro e a nível do trabalho com os países individuais. Talvez a Cristina queira elaborar e falar um pouco mais sobre isto. Muito obrigado, Daniel. Bem, o que eu mencionei antes foi que existe um formato para, portanto, fazer este relatório, que a estrutura é a mesma, mas cada país tem as suas prioridades específicas que foram identificadas, não é? Em conjunto com as partes interessadas. Portanto, cada país tem que analisar as suas prioridades
e relatar sobre o progresso feito, sobre quais são os próximos passos a fazer para o próximo período de relatório, não é? Em relação a essas prioridades. E existem também perguntas específicas sobre a participação de cada parte interessada, portanto, existe um formato, uma estrutura que todos os países seguem e que está adaptada conforme o roteiro de cada país ou as necessidades de cada país. Não sei se eu respondi aqui à sua pergunta. Sim, sim, eu acho que responde à pergunta do Terry, sim, que se tratava de se a aliança providenciava, portanto, uma estrutura, um relatório para o fazer. Mas vemos que cada país tem um roteiro específico com as suas determinadas atividades. Portanto, eu compreendo, sim. Muito obrigada. Eu acho que nós temos, parece não termos aqui mais perguntas. Portanto, parece que estamos aqui a horas, estamos dentro do tempo. Não sei se não existem aqui mais perguntas. Eu gostaria de convidar o Benjamin para talvez fazer aqui alguns comentários finais antes de terminarmos esta sessão. Ok, muito obrigado. Sim, sim. E eu mais uma vez só queria salientar e demonstrar a minha organização, o agradecimento por pela organização deste evento a respeito do quadro de responsabilização. Este é um ponto-chave para a Aliança, um ponto de viragem e no processo de trazer o que tem sido uma iniciativa a nível global, a mais agora específica, não é? Portanto, para a Aliança, para que as centenas de parceiros que a Aliança tem, e podem ver a lista destes no site, e muitas das organizações aqui hoje são parceiras já da Aliança, mas poderão assim de modo prático, participar ainda mais, colaborar ainda mais com a Aliança. Portanto, a adoção deste quadro de responsabilização é um ponto muito importante e eu quero reconhecer a sua liderança, Kenny, neste processo do desenvolvimento. E assim como muitos outros participantes, o governo do México, a Sara pessoalmente, a Porva do Global March e portanto, eu poderia passar aqui algum tempo a mencionar todos os membros, não é, que contribuíram para este evento, este trabalho, e agora sabemos que temos um quadro que é elaborado pelos próprios países pioneiros, ou seja, os países pioneiros contribuíram para este desenvolvimento e, portanto, não temos aqui quaisquer surpresas e sabemos que está a ser adotada a partir de agora. Portanto, 2023 seria o primeiro ano, ou é o primeiro ano, em que este quadro, as provisões deste quadro irão atuar ou começar a entrar em vigor. E algumas coisas interessantes para se salientar, ou que eu acho importantes, é que foi dito pela nossa Presidente e também por outras pessoas que o quadro de responsabilização aborda precisamente os riscos que a aliança tem, ou os benefícios da reputação, como já foram mencionados pela Presidente, portanto, e poderia colocar em risco a credibilidade da iniciativa. Portanto, o quadro de responsabilização trata-se de certificarmos que existe realmente integridade e credibilidade neste todo o processo de trabalho e as mudanças para a governança inclui ou significa que os roteiros de atuação são necessários para cada país pioneiro
enquanto que antes da adoção deste quadro de responsabilização, era feito um workshop com consultas, não é? Mas agora nós elevamos a fasquia, portanto, envolvemos também os parceiros sociais, as agências governamentais, neste exercício de planeamento. E isto resulta em que cada país possa desenvolver o seu roteiro de atuação para trabalhar, não é, em direção ao objetivo da aliança. E, portanto, esta é a mudança principal que ocorreu agora. O segundo ponto que eu acho importante mencionar é que esses países que não fazem esse trabalho e que se juntaram à aliança desde o início da criação, há 6 ou 7 anos atrás, mas que ainda não desenvolveram este roteiro, têm que o fazer este ano, ou senão serão considerados como países inativos, o que, portanto, sabemos que é um estatuto diferente. E a esse ponto nós iremos continuar a trabalhar com esses países para que eles possam ficar novamente ativos. Contudo, sabemos que existem limites para o fazer. Portanto, os países pioneiros não poderão beneficiar de ser um país pioneiro se não estiverem precisamente a assumir todos estes empenhos, todos estes compromissos. Portanto, nós vemos que as mudanças que este quadro de responsabilização trouxe, também falando um pouco sobre as organizações da sociedade civil, é um ponto crítico que estas organizações participem desta batalha global, portanto, contra o trabalho forçado, o trabalho infantil e a escravatura moderna. E nós sabemos que já trabalhamos há muitos anos com organizações da sociedade civil e que estes também têm a sua especialidade, a sua experiência e também portanto, a função da organização da sociedade civil na Aliança é muito importante e será agora, espero eu, mais expandida ainda à medida que existem estas mudanças a nível da governança e de modo que os nossos parceiros, independentemente de serem portanto, atividades terão de ser proativos, não é dentro do âmbito da aliança. Portanto, esperamos poder injetar uma grande dose de dinamismo na aliança e de podermos aproveitar as capacidades que estão lá, estão latentes. E eu acho que foi demonstrado muito claramente como as organizações de sociedade civil podem estar envolvidas neste processo para o trabalho com a aliança. Mas, portanto, os grupos de ação que são gerados, não é, dos nossos parceiros, esperamos que isso irá trazer muito mais envolvimento da parte da sociedade civil e iremos ver, portanto, a liderança dos participantes também. Portanto, nós temos aqui grandes expectativas e esperamos genuinamente que este processo de envolvimento e de interação por parte da sociedade civil seja muito positivo. Algumas organizações da sociedade civil já estão integradas, já trabalham com a aliança. Eu acho que isto é algo que é aplaudido e estamos muito satisfeitos. Portanto, isto já está institucionalizado e esta colaboração
torna-se sustentável e demonstra a vontade para este trabalho ser desenvolvido a nível internacional e podemos assim compartilhar a experiência e as boas práticas com todos os países e possamos partilhar este conhecimento. Portanto, este quadro de responsabilização, só uma última palavra, aumenta sim a responsabilização para cada país, mas também para os parceiros da aliança, o secretariado, a parceria. Portanto, os países pioneiros estão lá porque querem partilhar, não só querem partilhar o que estão a fazer, mas também o seu conhecimento. Portanto, esta questão da responsabilização trata-se também de mostrar, ou os nossos parceiros poderem mostrar, como é que estes roteiros são implementados. Como é que esta análise, esta experiência, esta especialidade é trazida e demonstrada a nível internacional. Posto isto, eu gostaria então de passar a palavra ao Kenny. Muito obrigado. E eu quero agradecer a todos pela vossa atenção, por estarem aqui neste webinar. E é um prazer lançar este processo de quadro de responsabilização e, mais uma vez, muitos parabéns a este grupo de trabalho e muito obrigado também aos organizadores por esta sessão. Muito obrigado. Muito obrigado, Benjamin. Agradecemos as suas palavras e a sua visão geral sobre todo este trabalho. Isto é muito importante para nós. Eu tenho aqui só uma pergunta, uma pessoa que mandou e que nos disse o que é que nós fazemos a seguir. Então, eu acho que isto é algo que nós estamos a ser discutidos a nível organizacional, onde organizamos a nível das regiões, mesas, debates de mesa redonda, para podermos continuar a partilhar o que isto significa. Nós temos vários países pioneiros em cada região e sabemos que o interesse está a aumentar também. Portanto, pensamos como é que isto pode ser realizado e nós queremos que cada país possa ter acessibilidade e possa obter informação sobre o roteiro de atuação e possa se tornar como um país pioneiro portanto, possa envolver também a comunidade para nós podermos trabalhar para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de 2030. Muito obrigado, Benjamin, Cristina, Saramona e também a Jane, a Ana e a nossa presidente, a Moshe. E quero agradecer a todos por terem tomado o tempo de estar aqui. Muito obrigado pelas vossas perguntas. As discussões irão continuar, penso eu. Nós estamos à vontade, estamos aqui disponíveis para quaisquer perguntas que tenham e façam também, por favor, um download. Eu enviei aqui o link. E quando forem ao site da Alliance 8.7 irão encontrar mais informação para além do quadro de responsabilização. Muito obrigado aos nossos intérpretes também pelo vosso serviço para que cada pessoa possa